Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Selva, instrutor de voo do Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para mais uma aula. A de hoje vai ser sobre as regras de voo visual. Vamos entender o que precisa para realizar um voo visual, tanto a aeronave quanto no tocante ao piloto e aos aeródromos, tá bom? Material de apoio na descrição, deixa um joinha e bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá, sem mais delongas ao nosso material, vamos ver as regras de voo visual. Nessa aula a gente vai ver os critérios gerais, os requisitos, os limites e as restrições para realização de um voo visual, tá gente? Só que para realizar um voo visual, para cumprir as regras de voo visual, o piloto deve manter referência com o solo ou com a água, de modo que não se obstrua a sua visão, tá gente? Voo visual é você chamar a responsabilidade para você. Então você tem que ter alcance visual tanto horizontal quanto vertical, você tem que saber o seu posicionamento, tá? Você tem que voar abaixo do nível 150, tá? E com velocidades adequadas. A gente vai ver abaixo a tabela, né, de níveis adequadas aos voos visuais. E o teto, gente, a restrição de teto e visibilidade para voo visual é essa figura aqui, ó. Teto para o voo visual, 1.500 pés, visibilidade 5 km. Esses aqui são os mínimos, tá, gente? Então, para você fazer um voo visual, no mínimo você tem que ter 1.500 pés de teto, tá? Lembrando que teto é na vertical. E uma visibilidade horizontal de 5.000 metros ou 5 km. Aqui embaixo é o voo VFR especial, tá gente? É uma outra modalidade que vai ser liberada para você que propõe um voo visual dentro de uma TMA, tá? Você que voa dentro de uma terminal e requisitar, vai ser liberado um voo VFR especial. É um dia para você voar visual com umas condições que estão um pouquinho mais limítrofes, mas você não foge da condição daqui de cima, ó, de ter referência com o solo, com a água, tá? E que não obstrua a sua visão. Os mínimos para o voo VFR especial são menores, ó. É 1.000 pés de teto e 3.000 metros ou 3 km de visibilidade. Do VFR normal, esse de cima, ó, 1.500 pés vertical e 5 km horizontal. VFR especial, 3 km horizontal e teto de 1.000 pés. Exceto em operações de pouso e decolagem, gente, os voos visuais não vão ser efetuados em cidades, locais povoados, aldeias, vilas, a menos de 1.000 pés, ou em locais descampados sobre solo ou água a 500 pés. Então, gente, está voando sobre a cidade? Mínimo 1.000 pés. Voando sobre sobre locais descampados, água, mar, lagos, ou seja, lugar que não tem pessoas, animais, que não sejam povoados, 500 pés de mínimo, tá? Aqui tem um desenho, ó, um grupamento de pessoas, uma cidade, a aeronave vai voar no mínimo a 1.000 pés, tá? O helicóptero, eu tenho aqui uma figura complementar, o helicóptero 500 pés sobre cidade. Em lugares desabitados, ó, a aeronave de asa fixa pode voar a 500 pés, tá? No mínimo. O helicóptero 200 pés, tá? Peguei aqui a figura também para colocar um helicóptero no meio para quem for fazer curso de asas rotativas, tá? Essa aula vale também. Então, asa fixa sobre áreas povoadas, 1.000 pés de mínimo. Sobre áreas despovoadas, 500 pés. Para se voar VFR nos espaços aéreos Bravo, Charlie ou Delta, as aeronaves devem dispor de meios de comunicação, tá? Ou seja, rádios operantes para falar com os órgãos ATC. É proibido aeronaves voarem sem rádios, gente, em locais que tenham torre ou afis, a não ser que isso seja conhecido das autoridades ou que você seja uma aeronave de aeroclube situados naqueles locais específicos ou planadores, tá, que não tenham rádio, mas que seja de conhecimento e que tenha inclusive um NOTAM, se você olhar no AIS Web daquele aeródromo, explicando, tá, reportando para os pilotos que desejam pousar ali, o voo dessas aeronaves sem rádio, tá? Voos de instrução próximos aos aeródromos. As aeronaves que voam visual dentro de uma terminal ou de uma área de controle, uma CTR, tá? Não devem cruzar as trajetórias de saída e chegada de voo por instrumentos, tá? Então, as aeronaves, normalmente dentro de TMA, que estão voando visual, elas voam em corredores visuais. Existem cartas de corredores visuais que as aeronaves devem seguir esses corredores, que eles fogem da área ali de balizamento dos voos por instrumento, tá? E devem atender aos estabelecidos pelo serviço de tráfego aéreo, tá? Sempre o que for orientado pelos controladores de tráfego aéreo, tá? Principalmente nos espaços aéreos Bravo, Charlie ou Delta, tá? Deve ser cumprido.
O piloto em comando de uma aeronave em voo VFR deve providenciar a separação em relação aos obstáculos e demais aeronaves por meio de quê? Da visão. Gente, voo visual, a responsabilidade é do piloto, tá? Exceto no espaço aéreo classe Bravo, tá? O espaço aéreo classe B, que são permitidos voo IFR e VFR. Lá nesse espaço aéreo, gente, responsabilidade da separação é do ATC, tá? Então, quando você entra numa TMA, normalmente elas vão ser classe B, classe C, tá? São espaços aéreos que o controle vai te vetorar para te livrar de regiões de conflito, tá? O que também não exime a sua responsabilidade de você seguir a carta de corredor visual que tem na TMA. Voo VFR diurno. Os aeródromos, tá, de saída e destino devem ser homologados VFR diurno. É proibido operação em aeródromos não homologados, tá? Gente, é proibido. Aeródromo que você vai decolar ou pousar tem que ser homologado, tá? E as condições meteorológicas devem estar iguais ou acima dos mínimos VFR. Quais são os mínimos? 1.500 pés de teto, tá, na vertical, e 5.000 metros horizontal. Se tiver 1.499 metros, tá, de teto, 1.499 pés de teto, você já não pode decolar. Tem que ser um mínimo 1.500. Se tiver 4.999 metros horizontal, você já não pode decolar, tá? E, gente, 5 quilômetros é os mínimos, então já é uma condição bem limítrofe, tá? 5 quilômetros de visibilidade, tá? Noturno, além do escrito acima, tá, gente? Disso aqui, tá? Dos aeródromos terem de ser homologados e seguir as condições do voo visual. Para voar VFR noturno, o piloto deve possuir uma habilitação de voo por instrumento, tá? É uma segurança a mais, porque o voo noturno ele é bem diferente, né? Altera-se o campo de visão do piloto, tá? Ou melhor, a acuracidade visual do piloto, né? Já que é muito restrito. A aeronave deve ser homologada IFR para o voo noturno, mesmo sendo voo visual. E os aeródromos envolvidos devem ter balizamento de pistas e farol de aeródromo, bem como o indicador de vento, né? Ou a biruta iluminada. E pode ter um órgão ATC, mas um órgão ATS, desculpa, mas não é obrigatório, tá? Pode ser uma região de coordenação de voo, tá? Mas a aeronave deve seguir e o piloto deve seguir esses itens acima, tá? E a aeronave, claro, deve dispor de rádio, né? Você não pode voar VFR noturno sem um rádio. Aqui a gente tem os níveis, ó, as duas tabelas de níveis. Aqui na nossa direita, as visuais, na nossa esquerda, uma tabelinha, aqui na nossa direita, os instrumentos, na esquerda os visuais. Você vê que os voos visuais são muito mais restritos que os instrumentos, ó. O voo instrumento, vamos pegar aqui primeiro e começar por ele, ó. A gente tem aqui vamos dizer assim, uma rosa dos ventos, né? Uma bússola, 360 graus. Então, de 000 grau até 179, você vai voar níveis ímpares. De 180 até o 359 graus, níveis pares. Então, você pegar o voo por instrumento, ó, aqui tem pés e aqui tem nível de voo, ou flight level. Nível mais baixo, IFR ímpar, 3.000 pés ou nível de voo 030. Logo após, 5.000 pés ou nível de voo 050. 7.000 pés, 070. 9.000 pés, 090. Mesma coisa do outro lado. No par, né, no lado par, o mais baixo, 2.000 pés ou nível 020. 4.000 pés, 040. 6.000 pés, 0,620. Sempre vai ser assim. No voo visual, gente, aqui é o instrumento, no voo visual, você vai ver que os pés, eles têm essa terminação, eles são, vamos dizer assim, não são níveis inteiros, tá? Olha só, de 000 a 179, ímpar. De 180 a 359, par. Mesma coisa do IFR. Só que os pés aqui, ó, nível mais baixo ímpar visual, 3.500 pés ou flight level 035. Eles sempre terminam em 5, ó. 5.500 pés, flight level 055. 7.500 pés corresponde a flight level 075. No par, a mesma coisa, ó. 4.500 pés, flight level 045. 6.500 pés, flight level 065. 8.500, flight level 085.
sempre terminam em 5 os níveis de voo visual, até os limites. Ó. Limite de voo visual é 13.500 pés ou nível de voo 135 para quem voa em proa ímpar. Para quem voa em proa par, 14.500 pés ou nível 145. Então, se perguntar para você qual é o nível mais alto de voo visual, nível 145 ou 14.500 pés, tá bom? Gente, isso aqui é muito importante memorizar, tá? Eu coloquei o IFR aqui só para ter uma referência, mas a base da gente ó, é o visual, tá? Aqui a gente tem os espaços aéreos. Isso aqui, gente, não é para decorar não, tá? Isso aqui é só para você entender os espaços aéreos, tá? Então, espaço aéreo alfa, somente voos IFR, visibilidade e distância de nuvens e velocidade não requerida. Na maioria das vezes, espaço aéreo alfa, gente, são as aerovias de alta velocidade, tá? As aerovias de alta altitude, desculpa. Então, espaço aéreo alfa, só voo IFR e não tem restrição de velocidade nem de visibilidade. Já o Bravo, ó, ele aceita tanto os voos IFR quanto visual. Só que o voo IFR no espaço aéreo classe Bravo também não tem restrição de velocidade nem de visibilidade. O visual, daqui para baixo, já vai ter restrição. Ó. No espaço aéreo Bravo, se você estiver voando acima do nível 100, né, ou de 10.000 pés, você tem que manter 8 km de visibilidade. E abaixo, 5 km e livre de nuvens. Tá? E a velocidade VFR já passa para 380 nós. Espaço aéreo classe Charlie é a mesma coisa do Bravo, ó, tá? Só que ele tem uma restrição a mais para o voo visual. Ó. Ele vai dar uma restrição de nuvens. Você pode ter 1.500 metros de distância de nuvens na horizontal e 300 metros vertical. E velocidade limite, 250 nós abaixo do nível 100. Classe Delta, a mesma coisa. Classe Eco é a mesma coisa. Então, o espaço aéreo classe Fox, gente, a gente vê aqui que o voo IFR, ele não tem as restrições, tá? O camarada que está voando nessa condição aí, ele está voando em contato com o centro, então ele, em teoria, ele já está usufruindo de um serviço aí de vigilância do centro, tá? Quem voa visual no espaço aéreo Fox ou Golf, tá? Tem que manter 8 km de visibilidade acima do nível 100 e abaixo do nível 100, 5 km. Manter a distância de 1.500 metros horizontal e 300 metros vertical de nuvens. E abaixo do nível de voo 030, tá? Inclusive, tá? Quando falo inclusive, é nível de voo 030 tá dentro, tá? Dessa informação aqui, tá? Ou 3.000 AGL, o que for maior, deve manter 5 km de visibilidade de nuvem. Então, espaço aéreo Fox e espaço aéreo Golf, gente, é o que a gente vai mais encontrar, tá? São espaços aéreos que você vai usar na maioria das vezes em navegação. Você vai usar as frequências de livre coordenação, então você tem que ficar muito ligado. Então ele é um espaço aéreo que restringe muito, tá? O piloto para voar nele tem que estar praticamente numa condição CAVOC, tá? Você tem que ficar atento todas as horas aos tráfegos e uma aeronave vai coordenando com a outra. O espaço aéreo, quando você voa IFR nesse Fox ou Golf, você já vai estar em contato com o centro, você já vai ter passado um plano de voo um pouco mais elaborado, um plano poderia ter sido um Zulu, um Yankee ou um próprio plano IFR, tá bom? E a restrição de velocidade 250 nós abaixo do FL100. E o espaço aéreo Golf é a mesma coisa do Fox. Não é para memorizar, tá, gente? Para decorar, é para entender, tá bom? O que é cada um desses espaços aéreos. Se você vê, ó, o espaço aéreo Alfa, ele não tem restrição nenhuma e só pode IFR. É o espaço aéreo mais perfeito, vamos dizer assim. O Bravo também é um espaço aéreo que tem pouca restrição aqui para o visual, porque a vigilância lá é muito forte. No espaço aéreo classe Charlie, ó, já vai flexibilizando um pouco mais, tá? A restrição para o visual, até chegar no Fox e Golf, que é um que tem várias restrições, porque ali você não tem um serviço ATC, né? Você não tem ali um controle, tá? Uma supervisão muito severa, né? Na maioria das vezes, o piloto, igual a gente falou, no espaço aéreo Fox ou, na maioria das vezes, no Golf, ele vai voar falando pela livre coordenação, né? 1, 2, 3, decimal 4, 5 a frequência. E aqui a gente tem os mínimos de autonomia para o voo VFR. Lembrando que isso aqui é mínimo, tá, gente? Você não vai decolar com esse mínimo aqui se você tiver condição de abastecer essa aeronave, tá? Então, durante o dia, de Alfa para Bravo mais 30 minutos. Ou seja, do aeroporto de origem para o aeroporto de alternativa mais 30 minutos, caso você tenha um avião. Vou pular direto para outro avião aqui, tá, gente? Se você for piloto de helicóptero, essa aula vale para você também, tá? Durante a noite,
da sua origem para a sua alternativa, mais 45 minutos de avião. Isso aqui é mínimo, tá, gente? E é muito limítrofe. Então, se você puder, abasteça muito mais o seu avião para você ter mais tempo de voo. Muito mais do que a meia hora para a alternativa e muito mais do que os 45 minutos para a alternativa noturna. Então, pessoal, essa foi a nossa regra sobre voo visual, as regras de voo visual. Então, a gente viu que não tem muito segredo, é bem simples, é aquilo que se aprende no piloto privado e que tem que ser levado para toda a carreira na aviação, tá bom? Até a próxima live, muito obrigado pela atenção de vocês.